Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio precisam ficar atentos ao prazo de inscrição. Cláudia Brandão já está aqui conosco, vai participar comigo de uma entrevista com o secretário de Educação, Ellen Gera, que chamo a sua atenção aqui sobre esse prazo, hein? Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Obrigada por participar aqui mais uma vez. É mais uma atividade que está no calendário dos estudantes que pode ficar comprometida em função da pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio, né, Cláudia? Pois é, e não é sem razão, Joelson. Muitos estudantes da rede pública não têm acesso fácil à internet, não têm sequer computador em casa. Quando conseguem um acesso, às vezes é uma conexão ruim, não tem um espaço de concentração em casa onde eles possam estudar, já que muitas vezes dividem pequenos cômodos com muitas pessoas, então eles sairiam em larga desvantagem com relação aos estudantes da rede privada. E, diante dessa realidade, o Senado votou pelo adiamento, né? Mas será que isso vai interferir na inscrição dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio? O prazo para a inscrição está previsto para sexta-feira. O secretário Ellen Gera, secretário de Educação, já está ao vivo e fala conosco aqui no Jornal do Piauí. Secretário, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí e Rádio Cidade Verde. As inscrições também podem ser adiadas? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. O que aconteceu ontem no Senado? O Senado ele aprovou ontem uma alteração na LDB, que com esta alteração sendo aprovada pela Câmara de Deputados e sancionada pelo presidente da República, é importante dizer que ainda tem um trâmite lá no Congresso. O Senado aprovou, a Câmara de Deputados tem que aprovar também e vai para a sanção do presidente. O presidente pode, inclusive, vetar, embora o veto possa ser derrubado pelo Congresso. Com certeza será. Então, é praticamente já certo que nós vamos ter essa alteração na LDB. Essa alteração, o que ela diz? Ela diz que, em épocas de calamidade, reconhecidas pelo próprio Congresso Nacional, como esta que estamos vivendo, avaliações, exames, provas, como o Enem, elas só serão aplicadas após a finalização do calendário letivo do ano vigente. Ou seja, sendo aprovada esta lei, essa alteração na LDB, o Enem de 2020 só será aplicado quando as redes de ensino conseguirem vencer e conseguirem realmente finalizar o calendário deste ano. Lembrando que para o cumprimento do calendário, nós temos exigências de dias letivos e a carga horária devida. Existe uma outra movimentação também em âmbito federal de flexibilizar essa questão do calendário, mas essa notícia é muito boa para os estudantes do Enem, porque nós reconhecemos que, embora exista um grande esforço de todas as redes de ensino, tanto escolas particulares quanto escolas públicas, na busca da retomada da atividade pedagógica, do ensino e aprendizagem dos estudantes, a preparação não é a mesma do que seria se os estudantes estivessem no chão da escola. Agora, um ponto de observação. Embora essa lei traga essa postergação da aplicação do Enem, isso não afeta, neste momento, no prazo da inscrição. O prazo da inscrição ele é regido pelo edital do Ministério da Educação, do INEP, e o edital determina que as inscrições seguem até o dia 22 de maio, ou seja, até a próxima sexta-feira. Então, resumindo tudo isso, as provas, a aplicação das provas deverá ser adiada, mas o estudante precisa fazer a inscrição. Pode ser que o Enem, que o MEC, que o INEP ainda faça uma postergação do período de inscrição, mas não tem nada disso até este momento que eu estou falando com vocês. Então, o estudante que vai fazer o Enem deste ano precisa, até sexta-feira, segundo o edital que está vigente, fazer a inscrição. Em relação à aplicação das provas, aí vai depender muito da aprovação, da finalização da aprovação desta lei que nós estamos comentando, que foi aprovada ontem no Senado Federal, teve apenas um voto contrário, que foi do senador Flávio Bolsonaro. Secretário, boa tarde. Para explicar melhor para os alunos que estão nessa expectativa da realização do Enem, poucos dias atrás, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a fazer uma proposta de consulta aos alunos inscritos se adiaria por 30 dias, se manteria o calendário atual ou como ficaria a melhor proposta. Essa proposição feita pelo ministro, então, se torna nula depois dessa votação de ontem no Senado? Exatamente, porque a alteração que está sendo conduzida pelo Congresso Nacional, ela vai trazer uma alteração, vai ter uma força de lei, e o parágrafo que está sendo incluído no artigo 44 da LDB, ele determina, ele nem dá a opção, ele determina, ele diz que fica automaticamente postergada
a aplicação de exames, avaliações e provas que tenham caráter de inclusão universitária, como é o caso do Enem. Então, sendo aprovado, que é o caminho que está sendo trilhado por essa alteração da LDB no Congresso Federal, o Enem fica automaticamente postergado e conforme o que está lá no parágrafo que está sendo incluído neste artigo da LDB, fica postergado para a finalização do período letivo de 2020. Aí o que acontece? Sendo sancionada, a discussão vai ser o entendimento nacional sobre a finalização do calendário letivo de 2020, que este vive um momento extremamente complicado, delicado, porque como que funciona anualmente? Anualmente, nós temos, por regra, que cumprir 200 dias letivos anuais e 800 horas. Então, veja, as escolas em todo o Brasil estão fechadas. Muitas escolas buscando a retomada por atividades remotas, como é, por exemplo, o caso da rede estadual de educação e também de escolas particulares aqui do nosso estado. Porém, até a intensidade desta retomada pedagógica, ela não se dá na mesma proporção que nós estaríamos se estivéssemos em aulas presenciais. Então, mesmo um dia remoto, ele pode não necessariamente ser contabilizado como um dia letivo. Então, existe toda uma contagem que vai ser feita quando a gente vencer esse momento de escolas fechadas, para que a gente possa realmente contabilizar o quanto que cada escola avançou. Então, aquela ideia de um calendário único que a gente tinha na rede, ela praticamente está perdida. Nós praticamente estamos já trabalhando com a possibilidade de termos calendários escola por escola. Então, assim, é um cenário que nós estamos vivendo no âmbito nacional em relação à educação. Quero deixar bem claro que nós sabemos de todas as dificuldades que é implementar um regime desse sem a devida preparação, porque, na verdade, todos nós fomos pegos de surpresas, e nós estamos aqui na rede estadual, e aqui eu reconheço o trabalho valoroso dos professores e professoras e dos gestores escolares. Eles estão num trabalho realmente exaustivo, intenso, para garantir que os estudantes tenham acesso à educação, mesmo neste momento de isolamento social. Doutor Elengera, secretário Elengera, o que o senhor está dizendo, de algum modo, é que o que já era difícil garantir, que era a igualdade entre todos os candidatos, está mais difícil ainda. Não é possível medir direito a performance desses alunos nesse período de isolamento, de distanciamento social. Pergunto, em relação à Secretaria Estadual de Educação, o que é possível dar de garantia da qualidade do ensino à distância que está sendo oferecido, não só para os candidatos do Enem, mas para todos os outros alunos? Ô, Joelson, em relação aos candidatos do Enem, a Secretaria, ela vinha já desde o ano de 2015 com um programa de rede chamado de Pré-ENEM Seduc, que realizou nos últimos anos grandes revisões de auditório por todo o Piauí, levando 5 mil, 6 mil, 7 mil estudantes em revisões, como, por exemplo, nós realizamos aqui no Teresina Hall. Qual a grande dificuldade deste momento, ou a impossibilidade do momento? Nós não podemos gerar aglomeração alguma. Então, não podemos fazer revisões presenciais, revisões de auditório. Então, toda a plataforma do Pré-ENEM Seduc hoje, ela está se dando com o uso das plataformas digitais. Inclusive, a Secretaria, desde o dia 19 de abril, ela está com o Pré-ENEM Seduc em formato live, com as revisões, fazendo todo o trabalho de rodízio de professores, trazendo conteúdos novos, permitindo que cada final de semana os estudantes possam ter acesso a informações específicas das áreas que são cobradas pelo Enem. Lógico, essa plataforma hoje, ela atende muito bem, vamos dizer assim, aos estudantes que têm acesso à conectividade, mas isso não é a realidade, de fato, a todos os estudantes brasileiros. Aqui não é o caso só do Piauí, isso é Brasil como um todo. Então, o que nós fizemos na Secretaria de abril para cá? No dia 13 de abril, nós iniciamos a retomada da nossa atividade pedagógica, respaldados pela resolução 061 do Conselho Estadual de Educação aqui do Piauí. Então, nós estamos implementando um regime especial de aulas não presenciais. Aí nós estamos utilizando, quando é possível, tecnologia, com ferramentas como Zoom, como Classroom, como Skype, como as ferramentas da Cisco, enfim, são ferramentas que os professores conhecem para fazer webconferência, postagem de material, o próprio WhatsApp, tem professor ligando para estudante. Enfim, quando a tecnologia é possível, a tecnologia está sendo utilizada. Inclusive, em relação a isso, nós temos o canal Educação, que permite também uma boa produção de material multimídia, para a gente distribuir para os nossos estudantes, também para os professores e professoras.
Quando a tecnologia não é possível, nós estamos utilizando o papel. Nós estamos distribuindo roteiros de estudo, distribuindo livros, produzindo material, imprimindo material e permitindo que os estudantes possam ter contato com o material pedagógico. Perceba que existe aí um grande desafio de equidade nisso tudo. Então, nós já estamos, inclusive, trabalhando para um protocolo de retorno, olhando para esta retomada das aulas presenciais, quando for possível, e neste momento nós vamos fazer uma grande avaliação diagnóstica da rede, estudante por estudante, verificando o que cada um conseguiu avançar neste período de isolamento social, para que possamos implementar um grande programa de recuperação de aprendizagem para todos os estudantes da rede. Esse é o cenário, não é um cenário fácil, nós preferiríamos estar neste momento no chão da escola, com os nossos estudantes, com nossas equipes pedagógicas, mas isso não é possível. E nós decidimos não ficar parados, e nós acreditamos que neste momento é muito importante que a educação esteja ativa, porque se a gente para e fica esperando o coronavírus passar, nós vamos ficar num distanciamento absurdo com os nossos estudantes e vamos ter uma evasão, um abandono histórico. E o estudante em casa, sem ter contato com o mínimo possível que seja de ensino e aprendizagem, ele regride também. Então existe um grande esforço aqui da rede para a gente manter a educação ativa, para que no momento do retorno a gente esteja numa condição de menor prejuízo possível neste momento de isolamento que nós estamos, e segundo o decreto do governador, até o dia 31 de julho, as aulas estão suspensas de forma presencial nas escolas piauienses. Agradecer, secretário. Muito obrigado. O secretário Ellen Gera, secretário de Educação. Obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudio.